Olá, minha entrevistada de hoje é a promotora de justiça, doutora Miralda Dourado. Nós vamos falar sobre parentalidade. Ela coordena esse projeto em Uberaba. Vamos ver o que está acontecendo nessas relações familiares. Seja bem-vinda ao programa Movimento, doutora. Muito obrigada, Ivacira. É um prazer estar aqui no seu programa e principalmente para falar de um assunto que para mim é tão importante e que eu estou muito envolvida e gosto muito de divulgar para a comunidade, porque as pessoas tenham conhecimento de que em Uberaba já existe esse programa, que é um programa novo, né, de oficina de parentalidade, destinada especificamente para casais que estão em fase de rompimento na justiça. Então são os casais que estão se separando, não para casais que já estão separados, por exemplo, atende também ou não? Pode atender porque nós vamos atender casais que estão em processo de divórcio ou de rompimento de união estável, mas também que estão com aqueles processos após a separação, processo de regulamentação de guarda, processo de regulamentação de visita, processo de alienação parental, que são processos que surgem, às vezes, bem depois da separação. Então, esse público também será atingido pelo nosso programa de oficinas. Doutora Miralda, essas oficinas, elas têm então um objetivo de dar um suporte, não é jurídico, é um suporte emocional? Mais ou menos, não é bem emocional não. Ele é um programa pedagógico. Ele faz parte de uma política pública do Conselho Nacional de Justiça de prevenção e resolução de conflitos familiares. Então ele atua de forma preventiva e de forma a facilitar a resolução do conflito, mas não é um apoio emocional, é um apoio educacional. Seria uma orientação para essas famílias para poder passar por esse momento tão delicado que é a da reorganização da estrutura familiar quando ocorre o rompimento. Então ele não tem o objetivo terapêutico, o objetivo mesmo é pedagógico, é de dar um alerta para essas famílias e trazer algumas orientações de como passar por essa fase de uma forma mais tranquila. E os casais têm recebido isso muito bem? Eles têm procurado ou vocês que procuram? Na verdade, nós estamos montando aqui em Uberaba da seguinte forma. Os juízes, ao despachar os processos, eles determinam a expedição de um convite para a família e a família recebe esse convite em casa pelo correio. Então, esse convite chega só através da justiça, por enquanto. Nós estamos tendo uma aceitação boa, porém ainda não dá para fazer uma avaliação porque nós só tivemos uma oficina. E para essa primeira oficina compareceram 38 pessoas, entre pais e filhos, porque os filhos também participam das oficinas. Então compareceram 38 pessoas, a gente acredita que foi um comparecimento bom, que houve aceitação e adesão, né, das pessoas. E nos próximos agora eu acredito que o comparecimento será até maior, porque nós estamos com mais tempo para a expedição dos convites pela justiça e os próprios juízes escolhem os processos que ele acha conveniente convidar as partes, onde há um conflito mais intenso por trás do processo, há sempre um conflito maior do que aquele jurídico que aparece. E analisando os processos, os juízes fazem essa seleção. Mas, de toda forma, nós já tivemos casos de pessoas que apareceram no fórum e já não tem mais nenhum processo judicial e querem participar. Então, nós vamos acabar, com o tempo, inserindo também pessoas que não estão com processo, mas têm vontade de participar do programa. E essa oficina ela tem um formato, né? Vocês trabalham com alguns eixos, por exemplo, tem um eixo que trabalha com o pai, com a mãe, e outro que trabalha com os filhos, e os filhos todos juntos? Vou explicar. Na verdade, funciona da seguinte forma. As famílias chegam, são recepcionadas por uma equipe, né, dos voluntários que foram por nós treinados. Esses voluntários recepcionam as famílias e distribuem essas famílias em salas distintas. Então, só um instante, esses voluntários, eles são da área jurídica? Não necessariamente. Alguns são, mas nós escolhemos pessoas, psicólogos, profissionais do serviço social, terapeuta ocupacional, alguns advogados e
Pessoas geralmente que têm alguma experiência de vida ou alguma experiência em lidar com criança, por exemplo, ou lidar com adolescentes. Esse primeiro projeto, a primeira parceria que nós fizemos foi com a UFTM. Então, ele se desenvolve dentro da Universidade Federal. E dentro da Universidade Federal, vários professores ali, professores, doutores, se engajaram no projeto. E a partir daí, nós começamos a convidar outras pessoas, fomos divulgando de uma forma não muito generalizada, porque senão nós teríamos que fazer seleção de voluntários. Então, nós fomos contando com a cooperação, um conhece alguém, o outro conhece alguém, e assim nós conseguimos juntar um grupo de 20 voluntários, entre psicólogos, assistentes sociais, sociólogo, profissionais que têm alguma experiência na área. E essas pessoas recepcionam essas famílias e aí, nesse momento da chegada, as famílias são distribuídas em salas separadas. Filhos de 6 a 11 anos vão para uma sala. Filhos de 11 a 17 anos, que são os adolescentes, para outra sala. E depois nós temos 2 salas de adultos, de pais, sendo que as salas são mistas de homens e mulheres, porém o ex-casal não fica na mesma sala. Então, por exemplo, o pai vai para uma sala e a mãe vai para outra sala, mas nessas salas tem homens e mulheres também. E ali o instrutor começa, faz a apresentação, identifica quem que ele é, pede às famílias, aos pais, para se apresentar, e aí começa a se desenvolver o trabalho da oficina, que foi todo projetado e programado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, ele já tem um formato pronto e é desenvolvido através da exibição de slides, da exibição de filmes, pequenos vídeos educativos, para orientar e para despertar a família para aquele tema específico que está sendo trabalhado. Então, as famílias diferentes ficam juntas. Os filhos também. Sim. De várias famílias, eles famílias. acabam também se integrando e conhecendo a realidade alheia. Exatamente, porque a proposta é justamente essa. Porque a gente sabe que quem está passando por um processo de rompimento fica machucado, fica ferido, sofrido. E no momento em que você coloca crianças que são assim, ficam muito sensíveis nesse período, junto com outras crianças que estão passando pela mesma experiência, você consegue fazer com que ele sinta que aquele problema não é só dele, não é só ele que tem aquele problema, que outros também passam por aquele problema. E isso tende a diminuir a ansiedade da criança e do adolescente que está passando pelo estresse da separação. E quando eu falo estresse, Evacira, é preciso que fique bem claro, não é que a gente entenda que uma separação é necessariamente um trauma para o filho. Hoje já não se trabalha mais com essa temática, porque a separação, o divórcio, o rompimento já é uma situação tão corriqueira que, ao que parece, os psicólogos entendem que não há mais que se falar que a separação é que causa um trauma. O que causa o trauma nas crianças e nos adolescentes é justamente a forma como os pais conduzem esse processo. Se eles intensificam o conflito e trazem o filho para o meio do conflito, aí sim é que vem os prejuízos. Então, a gente procura mostrar para o pai e para a mãe que o conflito é natural, dizem os psicólogos que o conflito é inerente à situação humana. O conflito é natural, num rompimento mais natural ainda, porém, é preciso administrar esse conflito de uma forma mais racional para não trazer os filhos para esse conflito, porque os filhos não são partes do conflito, eles são partes da família. Então, o que a gente quer mostrar para o pai e para a mãe? É que é preciso conduzir esse conflito sem trazer o filho para dentro dele e preservando a saúde emocional do filho. Deixando ele mais tranquilo, dando segurança a ele, para que aí sim não venham as consequências negativas. Teve apenas uma audiência ou uma oficina, Sim, é um encontro só. Um encontro só, mas a senhora, enquanto coordenadora, pôde identificar isso nas crianças?
que ali deu uma amenizada, que realmente ficou mais diluído esse sentimento entre elas? Sim, ainda é cedo para a gente fazer tantas avaliações, porque a primeira a gente ficou dividido ali entre ver a reação de todas, né, dos adultos, dos adolescentes e das crianças. Mas os instrutores que participaram das oficinas das crianças acharam que realmente eles puderam assim se liberar um pouco. Expor um pouco daquilo que estava sentindo e que deu uma certa amenizada na ansiedade deles. Quem trabalhou com adolescentes pôde perceber que eles se identificaram nas situações que foram expostas, porque tem vídeos que são mostrados, né? Quando, por exemplo, o pai pede ao filho, olha, fala para sua mãe que esse mês eu vou atrasar a pensão, por exemplo, né? Um exemplo de coisas que a gente vê que acontece corriqueiramente. Essa não é uma atitude adequada. E aí você fala para o adolescente que ele não pode ser usado para mandar recado para o outro cônjuge, que o cônjuge tem que falar com o anterior ou através de mensagem ou através de e-mail, mas se caso não consiga uma comunicação muito boa, né? Mas não colocar o filho para mandar recado para o outro, que essa é uma situação ruim. Então os instrutores disseram que nesse momento da oficina os adolescentes se identificaram e falaram, olha, isso aí acontece comigo. Né? Isso é muito ruim, porque às vezes a mensagem que o pai passa para a mãe ou que a mãe passa para que entregue para o pai, ela já vem com uma carga negativa a respeito do outro. Ah, fala para sua mãe que eu não vou pagar pensão esse mês não, porque ela está com muito dinheiro. Então isso às vezes, não é sempre, mas em alguns casos, né, vem com uma carga negativa para a criança. Então esse tipo de situação que foi mostrada, principalmente na oficina de adolescentes, porque a de criança é de uma forma mais lúdica, com desenhos, para a criança mostrar como que é a convivência com o pai, como que é a convivência com a mãe, desenhar um momento bom em família, é uma coisa mais lúdica. Para o adolescente já é mais direcionada, porque tem uma maturidade maior, né? Então dá para você trabalhar com os temas mais profundos um pouco. Agora, os adolescentes são mais resistentes a se abrir, né, a falar alguma coisa. Então, pela própria natureza, o adolescente é mais retraído, assim, não gosta muito de se expor, né? Mas mesmo assim foi muito proveitoso. E com relação aos pais, foi muito proveitoso, porque ao final da oficina, a gente colhe uma ficha de avaliação dos pais, para que eles digam, né, o que sentiram em relação à oficina, se ficaram satisfeitos. E assim, nós ficamos muito felizes com a avaliação escrita deles, assim, todos muito satisfeitos. Inclusive, teve pai e mãe que pediu que fosse convidado novamente. Então, isso aí interessa, né, essa informação para saber se os pais, dentro do projeto, que está bem regulamentado nacionalmente, se os pais retornam para várias oficinas ou eles participam só de uma? Esse programa foi montado para um encontro só. Porque o objetivo dele é prevenção, é despertar a família para que tenha uma comunicação mais tranquila, uma comunicação não violenta. Então, como ele é educativo e como ele é preventivo, é uma vez só, é um encontro, mas é um encontro que dura uma tarde toda, são várias horas, né? São 3 a 4 horas que ficam ali debatendo esses assuntos, podendo se colocar, o pai, a mãe, podendo falar. Então, a previsão é de que seja uma vez só, porque nós temos na outra oficina já que convidar outras famílias, senão nós não teríamos como atender toda a demanda. E também a oficina ela tem um modelo só por enquanto. Então, como ela tem um modelo só, se nós convidássemos novamente o mesmo pai que já participou, ele vai ter apenas uma repetição. Porque é tudo muito montado, tudo muito pronto. Claro que ali é discutido, é debatido, mas o roteiro é sempre o mesmo. Então, se o pai for chamado novamente, ele vai ter a mesma instrução. Vai submeter as mesmas informações. As mesmas informações. Então, a gente acha que não tem tanto ganho, né, de estar repetindo. Mas, assim, o Conselho Nacional de Justiça está trabalhando através da doutora Vanessa Alfiero, que é uma juíza parceira que
na verdade ela com 2 psicólogas e um outro juiz, montaram todo o formato dessa oficina. E eles estão trabalhando numa reformulação para o próximo ano. Talvez tenhamos alguma novidade em relação a convidar famílias que já passaram pelo programa. Mas a ideia principal, neste momento, é de que seja um encontro mesmo, com duração de 3 a 4 horas, onde a família participe. É um projeto nacional, mas é um projeto recente, né? Recente. Quantos estados já abraçaram essa proposta? Eu sei que, por exemplo, o Joinville, lá em Santa Catarina, já está desenvolvendo isso daí. Uberaba também. Uberaba também. Nós aqui no nosso estado, eu sei que Belo Horizonte já encampou a proposta e já está acontecendo. No estado de São Paulo já temos na capital. Em São Vicente foi o projeto piloto, onde essa juíza Vanessa Alfiero trabalha, né? Lá foi o projeto piloto. Lá já tem mais de ano que o projeto acontece. E ali na região dela, Santos, São Paulo, capital e outras cidades ali ao redor já implantaram também. Rio de Janeiro eu sei que tem alguns lugares que já está implantado. E agora Minas Gerais, e você está me dizendo agora Joinville, que eu ainda não sabia. Então realmente é recente. Por quê? Isso foi criado, esse modelo básico foi criado ano passado, de 2013. Em 2014, o Conselho Nacional de Justiça baixou uma recomendação formal, que é a recomendação 50/2014, recomendando a todos os tribunais dos estados brasileiros que implantem e adotem essas oficinas como uma política pública de prevenção e resolução de conflito familiar. Então, doutora Miralda, por que o Conselho, né, e as promotorias entenderam que isso é importante? Sim. Porque ao longo, todas as pessoas, os juízes e promotores e mesmo os advogados que trabalham na área de família, percebem que os conflitos familiares, eles vão muito além daquele conflito processual, conflito jurídico que aparece ali. Muitas vezes a gente resolve um processo, dá uma decisão judicial acerca de um divórcio, uma separação antigamente, né, agora só divórcio. A gente dá uma decisão e aquilo não resolve, na verdade, a briga do casal. Aquele casal ainda continua por anos e anos em conflito e aí, por exemplo, separa-se num ano. No ano seguinte, eles retornam com um processo diferente, uma disputa de guarda, por exemplo. Agora eu não quero mais que a mãe fique com a guarda, eu não quero mais que o pai fique com a guarda, eu vou pegar a guarda para mim, entra com uma nova ação. Dali a alguns anos entra com uma nova ação pedindo para mudar o valor da pensão. Dali a alguns anos pedindo para mudar a forma de visita. E isso faz com que muitas famílias fiquem arrastando por anos na justiça, mesmo depois da separação ou do divórcio. E isso é sempre com ações voltadas para os filhos, envolvendo os filhos. E isso traz um estresse muito grande para os filhos. Então aí a gente fica assim, às vezes, muito angustiado, porque a gente vê na audiência ali, a gente conversa com as partes e a gente vê que existe assim algo por trás daquilo que não é só aquilo mesmo, a questão não é bem aquilo que está sendo discutido ali, a questão vai mais além, tem a ver com mágoa, com ressentimento, com alguma coisa emocional. Por isso que o projeto pretende ajudar nesse sentido, que as pessoas enxerguem que ficar lutando, brigando, não traz tanto benefício para a família. E muitas vezes, aliás, pode trazer muito prejuízo, né? Por causa do desgaste emocional para as partes. Porque às vezes as partes, a gente alerta isso na oficina, que às vezes as partes começam a litigar. Vão tantos anos que não vive a vida. Quando vê, passaram-se 6 anos, 10 anos, a criança tornou-se uma adulta e a vida passou e aquele tempo foi jogado fora. Então a gente passa isso na oficina, que às vezes não, considerando o contexto que é uma família, não vale a pena tanto litígio. Porque uma coisa é você ter um litígio por uma indenização financeira, uma empresa, uma multinacional. Uma coisa é você ter isso na justiça. Outra coisa bem diferente é você ter uma família na justiça. Então a gente tenta alertar isso, que é diferente e que então as pessoas precisam ter um cuidado a mais,
precisa saber recuar, precisa saber ponderar, saber ouvir o outro, né? Então, essa percepção de todos que trabalham na justiça, né, no sentido de que as pessoas vão conduzindo o conflito e vão levando ele sempre adiante, é que fez com que o próprio conselho, os juízes envolvidos, achassem interessante criar esse projeto, para ver se consegue dar uma orientação mesmo, para que os casais, né, acordem e vejam que eles estão perdendo tempo ficar insistindo nesse litígio constante, nessa beligerância, né, agressiva. E então a ideia surgiu mesmo da percepção que a gente tem de que às vezes a gente resolve o processo, mas não resolveu o conflito. Dentro disso que está sendo exposto, né, eu me lembro aqui da questão da alienação parental, que é uma das abordagens das oficinas de parentalidade, né? A alienação parental tem sido muito discutida, até foi alvo de entrevista aqui no programa Movimento, e tem um documentário, um filme que se chama Morte Inventada, que até quem me prestou foi a advogada especialista em direito da família, Mônica Cecílio, e ele foi possível ser tratado nessa oficina, essa primeira oficina? Sim, o tema da alienação parental, ele é uma constante no desenvolver da oficina, porque realmente a alienação parental é uma prática perversa e que cada vez mais tem acontecido entre os casais, né? E o que é essa alienação parental? É você desqualificar a figura do outro para o filho, né? Então, o que a oficina pretende? É tentar mostrar para os pais, esclarecendo para eles o que é exatamente essa alienação parental, porque muitas vezes, Evacira, o pai está praticando, mas ele não tem uma consciência de que ele está praticando. Tem uns que praticam conscientemente, né, de destruir a figura do outro para o filho, com intenção mesmo de que ele esqueça aquele outro cônjuge, de que o filho esqueça a figura do outro. Mas tem pessoas que praticam essa alienação parental sem perceber. É todo dia falando mal do pai, às vezes naturalmente, né? Seu pai é isso, ou sua mãe é aquilo, e vai explicando para a filha todo o comportamento da mãe ou todo o comportamento do pai. E a criança não precisa passar por isso e não tem que passar por isso. E às vezes ele faz inconsciente, nem quer mesmo que ocorra o afastamento. Porém, ele não percebe que aquilo provoca o afastamento, porque a criança começa a tomar uma aversão daquele ser que o outro fica falando tão mal, né? Então, a gente procura alertar a família sobre isso e até mesmo alertar os adolescentes e os filhos, principalmente os adolescentes. A gente tenta mostrar, olha, se acontecer tal fato, você pode chegar e conversar com o seu pai e com a sua mãe, olha, eu não preciso participar disso. Você pode ter seus problemas com a mãe, ou com a mamãe, ou com o papai, mas não me inclua nisso. Ele é meu pai, eu amo, foi ele que me fez, você é minha mãe, eu também te amo. E a gente tenta passar para a criança que isso é natural e tranquilo, ela pode fazer isso e conquistar essa possibilidade de estar dialogando com os pais sobre isso. E ao mesmo tempo, enquanto a criança está lá recebendo essa orientação, os pais estão na outra sala recebendo a orientação. Não faça isso, né? Não se deve falar do outro para o filho, nunca. Não se deve denegrir a imagem do outro. Preserve seu filho daquilo que você acha do outro. Porque a ideia é que a criança cresça e por si só forme a sua ideia em relação ao pai e em relação à mãe, mas que até que ela cresça e chegue à vida adulta para tomar suas conclusões, ela tem o direito de conviver com os dois, porque só convivendo com os dois é que ela vai chegar lá na vida adulta percebendo o que é um e o que é o outro, né? E a gente tenta passar isso. E tudo isso com o objetivo de prevenir a alienação parental, que causa um trauma terrível. Esse filme, A Morte Inventada, que a doutora Mônica te passou aqui no programa, realmente ele expõe muito a dificuldade que é
depois para o filho que sofre alienação parental. Então, doutora Miralda, dentro dessa alienação aí, é um risco muito grande, porque consciente ou não, um dos pais, né, ao fazer esses comentários, quando o filho, já adolescente ou adulto, descobre aquilo, ele se volta contra aquele, né, que ele confiava, né? Sim, exatamente. Nesse filme a gente pode ver depoimento de hoje jovens, né, jovens adultos, que quando percebe a prática perversa de um dos cônjuges, de um dos pais, ele acaba até indo residir na companhia do outro. E aí aquilo acaba dando um efeito contrário, né? Então o que a gente pretende na oficina? Que não chegue nesse ponto. Então a gente dá um esclarecimento bem no começo do processo, e o objetivo nosso é principalmente, quer dizer, pegar os processos logo no começo, a hora que ele entra na justiça, para você já mostrar para as pessoas que, olha, peraí, existe uma forma mais tranquila de resolver, porque aí você tem a prevenção verdadeira, para não chegar a acontecer a alienação parental, porque depois que ela acontece, o estrago é muito grande e pode haver até a reversão da guarda, às vezes natural, porque como nós vimos naquele filme, o próprio adolescente às vezes passa a morar na casa do outro, porque sentiu a prática, e também a gente passa orientações a respeito da guarda, das medidas que a justiça pode tomar quando descobre que um pai está praticando alienação parental, inclusive a reversão da guarda. E isso tudo, Evacira, é mostrado de uma forma muito didática para os pais, com muitos filmes educativos, alguns filmes montados especificamente para a oficina e outros que são aproveitados de cenas de filme, de novela, onde tem uma alienação parental, sabe? Então esses filmes, eles têm um efeito impactante, muito benéfico para os pais que estão assistindo, porque eles conseguem parar, sentir aquilo e fazer uma reflexão em cima daquilo, através de uma imagem que lhe foi mostrada, porque às vezes ele se enxerga naquela cena, às vezes ele enxerga o outro naquela cena. Então o objetivo é tentar sensibilizar mesmo, para provocar uma mudança de postura. O vereador Ismar Vicente, né, vereador Marão, ele tem um convite, né, para a doutora Miralda para estar ocupando a tribuna livre da Câmara Municipal, para estar expondo esse assunto para os vereadores, né, doutora Miralda? Que ótimo. Então, eu acho muito bom expor, porque primeiro que eu acho importante a gente divulgar, para todos saberem que esse serviço já existe, né? E também a gente gosta de estar expondo, e principalmente na Câmara vai ser muito bom expor, porque esse programa, Evacira, para ele acontecer, ele trabalha totalmente com voluntários. Então são pessoas que trabalham sem perceber nenhum rendimento, nenhuma remuneração, mas a gente precisa de algumas coisas que dependem de dinheiro, né? Por exemplo, toda a oficina, como ela tem uma duração de 3 a 4 horas, ela necessita de um lanche para ser servido para as pessoas que estão ali, até mesmo para os voluntários, né? Então, esse lanche, nós estamos tentando parcerias para poder destinar o lanche para a oficina. Até o momento, a OAB foi grande parceira nessas 2 oficinas deste ano. Ela está patrocinando o lanche das oficinas desse ano. Para o próximo ano, nós ainda não temos um patrocínio, um parceiro que banque esse lanche. E aí, então, eu fiz um contato com o Rotary, e uma das entidades locais aqui do Rotary se dispôs a me receber também lá na reunião deles para eu expor o projeto, e há uma possibilidade de ter uma liberação quanto a isso. Mas como a gente pretende para o próximo ano expandir o projeto para um número maior de oficinas, para atender uma demanda maior, inclusive daquelas pessoas que não têm ainda processo judicial, a gente precisa de parceiros aí para estar contribuindo nessa causa, que é uma causa social.
É uma questão social, porque uma criança, um adolescente bem direcionado na vida, você sabe as consequências que dá lá na frente. E uma criança mal direcionada, mal amparada, né, no decorrer de sua formação, pode ter um prejuízo grande lá na frente. Então, a gente acredita que há um aspecto social muito grande nisso, tanto é que o Conselho Nacional de Justiça adotou isso como uma política pública. Então, nesse sentido, a gente entende que é muito importante estar fazendo a divulgação perante a Câmara, né? Eu aceito o convite do vereador Ismar, faço questão de vir, né? Porque eu acho importante participar, todos da sociedade participarem disso, porque o interessante desse projeto é que assim, todas as pessoas que ouvem falar dele acham interessante, porque todos têm um parente, um amigo, um vizinho, um irmão, um cunhado que está passando por um processo complicado relativamente a rompimento. Concorda comigo? Então, é verdade. Porque a separação é uma coisa corriqueira hoje em dia. Né? Então, a gente acredita que essa aceitação também grande parte de decorrência de todo mundo tem alguém que está passando por essa situação. E entra em conflito também, às vezes até em sofrimento, os avós dessas crianças, os tios, os primos, né? Sim. Porque cria-se, é uma demolição de uma família e a criação de outra, então exatamente. São muitas vertentes para ser. Muitas vertentes, você trabalha com choque de gerações, porque lá os avós, os bisavós tendem a não aceitar e é uma dificuldade, então é um envolvimento da família toda. Por isso que a oficina tenta mostrar tanto para a criança, para o adolescente como para os pais, que está havendo uma separação, mas a família tem que continuar, a família não está destruída por conta disso. Há apenas uma modificação no formato da família. Isso é importante. Isso é importante para a criança ficar claro, porque a criança, no momento em que está havendo uma separação, ela passa por um momento de angústia e de insegurança. E agora? Como vai ser minha vida? Meu pai separado da minha mãe? Como que vai ser? Ele fica angustiado. E então você tenta amenizar essa angústia e mostrar para ele, olha, calma, seus pais estão separando, mas você vai poder contar com os dois ainda. Você vai ter 2 lares, onde você vai poder contar com os 2 pais, você vai poder contar com a família do pai, com a família da mãe, que eles continuam sendo seus familiares, né? Isso é muito importante, porque a primeira impressão que se tem de todos esses que estão nesse sofrimento é que, ai, minha família está destruída, né? Realmente, destruída naquele formato. Mas existem outros formatos de família hoje que são, assim, bons e que geram a felicidade também do mesmo jeito, né? O que importa é o afeto que existe entre os membros. E, doutora Miralda, dentro do calendário, essas oficinas acontecem quando? São oficinas mensais? Sim, a princípio, com essa parceria formada com a UFTM, vão ser mensais as oficinas. Então, nós tivemos uma no dia 1º de novembro e vamos ter a segunda agora no dia 6 de dezembro. Depois disso, em janeiro vai ter uma pausa e aí volta em fevereiro, março, abril e assim por diante. Porém, eu estou fazendo contato com as instituições particulares que têm o curso de Direito, as faculdades de Direito aqui de Uberaba. Já fiz contato com as 3, que também estão interessadas em fazer parte do projeto. Se essas faculdades confirmarem a sua participação no nosso projeto, o que vai acontecer? Nós vamos ter possibilidade de fornecer mais de uma oficina por mês, atendendo uma demanda maior da Justiça e ainda a demanda dessas pessoas que não têm processo na Justiça, mas fizeram um rompimento por conta própria e querem participar. A gente vai poder trabalhar com inscrições de pessoas, né? Vai ser maravilhoso, né? Eu espero que consiga a adesão dessas instituições. Bom, a doutora Miralda Dourado, ela é também integrante do IBDFAM, que é um instituto também dedicado à família, não é isso? Sim, o Instituto Brasileiro de Direito de Família é um instituto muito forte no Brasil. Ele incentivou e esteve caminhando dentro do Congresso com leis muito importantes, como a Lei da Alienação Parental, a Lei da Guarda Compartilhada. Enfim, sempre que tem um assunto importante
de direito de família, o Instituto Brasileiro sempre trabalhou muito nessa causa, dentro do Congresso Nacional, inclusive. E, além disso, o Instituto procura promover muito esse debate do direito de família com a sociedade, buscando na sociedade as inovações que são necessárias para a legislação, porque a legislação ela vai ficando ultrapassada em relação às mudanças sociais. Então, o Instituto Brasileiro de Família é um instituto muito importante e muito forte no nosso país, muito respeitado. E aqui em Uberaba nós formamos um núcleo, e o núcleo de Uberaba, ele é formado por alguns advogados, eu e a Marli Martins, que é psicóloga judicial, ela que é a presidente do núcleo de Uberaba. E eu estou na diretoria também, trabalhando com ela, a doutora Mônica, o doutor Roberto, são parceiros nossos da diretoria. E a gente tem feito aqui vários eventos discutindo assuntos ligados ao direito de família com a comunidade, que é um evento mensal também, que aconteceu esse ano todo, chamado Prosa em Família, que a gente discute a partir de um filme, que é divulgado antes para as pessoas assistirem, a gente discute a partir de um filme uma temática que tem ligação com o direito de família. Então, provoca discussões muito interessantes, nós trouxemos muitas pessoas interessantes aqui para debater o assunto, inclusive na última terça-feira, nós trouxemos a doutora Andréa Pachá, que escreveu um livro denominado A Vida Não é Justa, e que inclusive esse livro vai virar minissérie de uma rede importante. E também escreveu e veio lançar aqui o segundo livro dela, chamado O Segredo de Justiça, onde ela transforma os casos que aparecem na justiça em contos, com uma linguagem suave, uma linguagem dramática, e ela fez uma palestra, uma conversa nesse Prosa em Família na última semana, que foi muito interessante, fez muito sucesso. Então, esse trabalho do IBDFAM também é algo que me dá muita satisfação, porque a gente vê esse debate com a comunidade, enriquece muito e traz uns esclarecimentos para a comunidade, porque a comunidade se interessa por direito de família. É o que eu te falo. Às vezes a comunidade não vai interessar por discutir um direito tributário, um direito internacional, mas o direito de família, a comunidade tem interesse em saber, porque todo mundo tem família. E todo mundo tem a família e às vezes essa família tem um envolvimento com um problema na justiça. Então, para nós foi muito rico esse trabalho desse ano todo, trouxemos muitas pessoas, uma média de 100 pessoas por cada evento, e é um debate interdisciplinar, com abordagem jurídica, abordagem psicológica, a abordagem sociológica. Então, foi um trabalho muito rico que nós produzimos esse ano. A presidente Marli Assis, que é psicóloga judicial, conduziu muito bem. Então, eu estou muito satisfeita com esse projeto também, e para o ano que vem nós pretendemos continuar com esse projeto, né? Doutora Miralda, nós terminamos aqui e eu agradeço imensamente a sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu espero contar com o apoio da comunidade, dos advogados, para que as pessoas compareçam às nossas oficinas. Eu queria só falar uma coisa que eu esqueci, que na Universidade Federal do Triângulo, quem coordena esse projeto lá é a professora doutora Luciana Maria Silva, que é uma pessoa fantástica, que está nos ajudando muito na coordenação desse projeto. E eu não vou nominar os outros voluntários, mas nós temos 20 voluntários que são pessoas bem qualificadas e pessoas assim, engajadíssimas, super interessadas nesse projeto, e eu quero aqui fazer o meu agradecimento a eles. Eu entrevistei a doutora Miralda Dourado, que é promotora de justiça e coordenadora da Oficina de Parentalidade em Uberaba. Muito obrigada por sua companhia e até breve.